Olá, eu sou a Júlia Cadori, especialista em projetos de instalações em BIM, e sabe aquele pezinho atrás que a gente fica com insegurança na hora de fazer o projeto hidroelétrico? Pois é, pode até não parecer agora, mas eu também já senti isso no começo da minha jornada. Quem nunca? Quem nunca saiu da faculdade e se sentiu inseguro para desenvolver o projeto? Conforme eu fui ganhando experiência, eu consegui desenvolver estratégias práticas para contornar isso e me sentir cada vez mais segura na hora de fazer o projeto. Então, nesse vídeo exclusivo que eu decidi liberar para você, que se comprometeu a participar do treinamento Projetista de Instalações 10K na Prática, que começa agora na terça-feira, dia 25, eu revelo algumas dessas estratégias para você pegar e já implementar no teu dia a dia. Faça um bom proveito e depois já deixa o comentário aqui embaixo falando o que você achou desse conteúdo. A insegurança é uma das maiores dificuldades dos projetistas de instalações, principalmente no começo de carreira. Não estou dizendo que não acontece depois de 2, 3, 4, 5, 10 anos de formado, porque pode acontecer sim e é mais comum do que você imagina. E eu tô aqui hoje para te ajudar a combater a insegurança, porque é extremamente normal a gente sair da faculdade se sentindo inseguro, sem saber como atuar no mercado, com medo de dimensionar um projeto, com medo de captar um cliente, de montar uma proposta, de apresentar um projeto, medo do projeto estar errado, medo de não atender as normas, medo de não agradar o cliente. É extremamente normal, porque infelizmente a faculdade não nos prepara para essa prática, para essa atuação prática no mercado. E a gente precisa fazer o quê? Não deixar essa insegurança nos paralisar, não deixar com que esse medo nos impeça de prosseguir, não deixar que isso se torne um problema para nossa carreira. Por quê? Insegurança, ela é combatida com a prática. Ah, Júlia, mas é muito fácil, né? Tu tá falando aí, isso eu entendo. Eu sei que eu não posso deixar a insegurança me paralisar, eu sei que eu não posso parar por causa do medo, por causa dessa insegurança. Mas o que eu faço na prática? O que eu faço para combater essa insegurança? Primeiro de tudo, você precisa entender que você precisa avançar, mesmo com medo e mesmo com insegurança, tá? Porque a gente só consegue combater essa insegurança e esse medo com tempo, conhecimento e muita prática, para você realmente se sentir seguro no que você está fazendo, seguro no que você está atuando, seguro no que você entrega para o teu cliente. Então, o primeiro passo é esse. Se você entendeu e está disposto realmente a enfrentar essas inseguranças, pode ficar tranquilo que tu tá no caminho certo. O segundo passo é você saber aonde que você quer chegar, o caminho que você quer trilhar e o objetivo que você quer atingir, as famosas metas profissionais. Porque quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, o objetivo que a gente quer atingir, a gente consegue traçar um plano de ação para chegar até lá. Uma das estratégias que a gente usa aqui no escritório, até o que eu passo para os alunos pró, é essa aqui, ó, que é o PDCA. Na verdade, o PDCA ele é o acompanhamento da execução desses trabalhos. Para a gente ver o quê? O que eu desejo, o que eu planejo, o que eu executo e o que eu preciso melhorar. Para daí alcançar a minha meta, alcançar o meu objetivo. Se você não tem planejamento, se você não sabe aonde que você quer chegar, que tipo de profissional que você quer ser, o que você quer desenvolver, que trabalho que tu quer entregar para o teu cliente, é muito difícil, porque realmente a gente fica perdido, a gente não sabe o que faz, o que aprende, o que estuda, o que aplica, como que vai entrar em ação e sair do lugar que a gente está hoje, do medo, da insegurança. Então é importante que você aplique estratégias como essa do PDCA, que são estratégias bem simples e dinâmicas para a gente traçar metas, objetivos, traçar as ações que nos levam até aquele objetivo e ver o que eu preciso fazer, o que eu desejo atingir, o que eu fiz e o que eu preciso melhorar. Para daí sim a gente conseguir dar os próximos passos, né? Conseguir avançar e realmente combater essa insegurança com muita prática. As metas a gente traça conforme a necessidade, conforme a
clareza que a gente tem do que a gente quer alcançar. Então, se você ainda não traçou as suas metas para esse ano, senta aí no teu escritório, no teu home office e traça as tuas metas pelo menos para os próximos 6 meses, tá? Para você saber a direção que você vai ir, aonde você quer chegar e aí elencar as ações para atingir essa meta. Então, depois que você definiu a meta, que é o que a gente segue no PDCA, depois que você tem o objetivo do mês, que no caso a gente define as metas por mês, mas depois que você tem o objetivo, que tem aquela meta, você vai colocar as ações para alcançar aquela meta. E aí você vai começar a executar, você vai sair da inércia, vai deixar de ficar parado e vai entrar em ação para atingir esse objetivo. O terceiro passo é que a insegurança é combatida com a prática. Para ser um pouquinho mais completa, a insegurança ela é combatida com conhecimento mais a prática. Por quê? Porque a gente precisa realmente ter o conhecimento daquilo que a gente vai aplicar para colocar realmente a mão na massa e para realmente praticar. Então, geralmente, os profissionais têm insegurança, sentem insegurança, tem aquele medo de projeto, só que na maioria das vezes são pontos específicos. Insegurança no dimensionamento, insegurança para montar uma proposta, insegurança para apresentar um projeto, insegurança para captar um cliente, para passar o preço do projeto para o cliente, insegurança para montar uma prancha, insegurança para fazer um lançamento das tomadas, definir as potências das tomadas, e isso vai nos paralisando de forma global. Só que geralmente são esses pequenos itens, pequenas etapas do projeto que a gente tem medo, que a gente tem insegurança, não se sente confortável nem seguro de desenvolver, que a gente tem que corrigir, que a gente tem que entrar naquela ação, naquela insegurança para conseguir resolver, para conseguir realmente aplicar na prática cada um dos conhecimentos que você tem. Realmente isso só cabe a você aí do outro lado. Então eu quero que agora você já comece a entrar em ação, já comece a aplicar na prática o que eu tô te passando aqui. Então tu vai colocar qual que é a tua insegurança. É para fazer o dimensionamento, e pode ser mais que uma, tá? É para fazer o dimensionamento? É para captar clientes? É para precificar uma proposta? É para apresentar um projeto? É para, sei lá, fazer o projeto dentro das normas, fazer um projeto assertivo, tirar um quantitativo correto do projeto? Lista aí qual que é a tua insegurança. Depois disso, você vai focar nas ações para combater essa insegurança. Então, vamos lá, por exemplo. Minha maior insegurança, meu maior medo é na hora de dimensionar os circuitos elétricos, dimensionar qual a fiação que eu vou usar, qual o disjuntor que eu vou usar. E aí, como que eu vou combater isso? Primeiro, vou precisar ler a norma, ler a NBR 5410, para eu saber o que a norma está dizendo, né? Porque eu preciso dimensionar conforme a norma, dentro das normas. Segundo, buscar ferramentas de dimensionamentos pré-configurados, por exemplo, planilhas, ou até mesmo montar a minha planilha de dimensionamento, ou pegar a planilha da faculdade e rever o dimensionamento que tem lá, porque na faculdade geralmente tu deve ter utilizado o Excel, né? Uma planilha do Excel para fazer esse dimensionamento, que é a aplicação de fórmulas. Mas você precisa entender que fórmulas que são utilizadas, que parâmetros que são utilizados, se é a potência, se é a corrente que é usada para fazer esse dimensionamento, se tem fatores de correção que a gente aplica para chegar na fiação, para chegar no disjuntor. Então, lista ali, ler a norma, procurar materiais pré-configurados ou configurar o próprio material, fazer 2 exemplos de dimensionamento residencial, porque você precisa aplicar, você precisa entrar em ação para combater isso. E aí você vai listar. Talvez ali na tua lista tenha ter um mentor, ter alguém para tirar dúvidas, definir alguém, sei lá, pegar uma consultoria, fazer um curso disso, fazer um curso daquilo, encontrar um material pré-configurado desde planilhas do Excel, mas, por exemplo, aqui no escritório, e é o que a gente passa também para os alunos pró, é a nossa planilha pré-configurada dentro do próprio Revit. Não sei se você usa o Revit para projetos de instalações, usa um software BIM para projetos de instalações, mas, por exemplo, aqui dentro do nosso template
todo dimensionamento é feito com base no projeto, ele já pega as informações do projeto. Então eu lancei uma tomada com potência X, lancei outra no circuito, o meu circuito tem 10 tomadas com aquela potência, o meu circuito tem uma tomada que é um ponto de uso específico, a minha potência já vai para o quadro de cargas e assim as fórmulas são aplicadas de forma automática. E é claro que com o entendimento do dimensionamento, você consegue acompanhar o dimensionamento automático e ter a visão crítica de dizer, olha, esse circuito está muito carregado, vou ter que dividir aqui esses pontos em 2 circuitos, ou esse circuito aqui do ponto específico, que por exemplo é do chuveiro, tá com uma potência bem alta, vou precisar de uma fiação maior, vou precisar de um disjuntor maior, vou separar ele só em um eletroduto para a gente ter menos fatores de correção por agrupamento, por exemplo. E aí você vai tendo esse senso crítico, mas eu quero que tu liste as ações que você acredita que vão ajudar você a combater essa insegurança, a combater esse medo específico. E isso você vai fazer para todos, tá? Por exemplo, tenho medo de captar clientes. O que eu faço para combater? Eu tenho estratégia de captação de clientes? Montar estratégia para captar clientes. Estudar estratégias para captar clientes. Entender o tipo de serviço que eu presto. Definir o meu cliente ideal. Qual a solução que eu entrego para o meu cliente ideal, o que o meu projeto entrega, qual que é o meu diferencial, por que eu e não a concorrência. Anota aí, lista isso, que é isso que você vai resolver. São essas ações que você vai aplicar. E por isso que a gente fala do PDCA, porque aqui eu tenho o que eu planejei, a ação que eu planejei executar, o que eu fiz daquela ação, realmente eu cumpri ela, qual foi o resultado do cumprimento daquela ação e o que eu faço para ajustar. Então, por exemplo, eu tinha a ação de definir os meus diferenciais. O que eu fiz? Listei apenas 2. Qual o resultado? Ainda ficou meio boca. Meu diferencial não se destacou tanto do meu concorrente. Não consigo um posicionamento para mostrar esses meus diferenciais. O que eu vou fazer? Vou procurar em ter mais itens em diferencial, que vai desde a captação até a fidelização, que a gente foca em pequenos diferenciais ao longo desse desenvolvimento do projeto, para não poder ser comparado com outro projetista. E aí você vai colocar ali o que falta fazer. Falta definir isso, falta aplicar uma outra estratégia, falta eu fazer um projeto mais assertivo, falta eu fazer uma compatibilização que hoje eu não entrego, falta eu fazer um quantitativo mais assertivo que hoje eu não faço. Então isso é extremamente importante que você liste para você realmente alcançar o teu objetivo, que é combater a insegurança, que é poder captar clientes, se sentir seguro para captar os seus clientes. E infelizmente não tem fórmula mágica. Até se você entrou aqui nesse vídeo esperando uma fórmula mágica, realmente eu desconheço, não sei o que eu poderia te dizer para realmente, em um estalo de dedos, mudar a tua posição, tirar a insegurança aí de tipo que realmente eu não conheço e nem acredito que exista. E agora você tem 2 caminhos. É pegar o conhecimento que tu tem ou que tu deseja ter, né, que ainda tá te faltando, às vezes porque a faculdade não te deu o conhecimento necessário, e aplicar na prática. Ou você tem o caminho de ficar parado, de ficar estagnado, de continuar se sentindo inseguro e não sair do lugar. Mas eu tenho certeza que por você estar aqui comigo, você quer ir para o primeiro caminho. Você quer ter o conhecimento e aplicar na prática para combater a insegurança que você sente hoje. O quarto passo é buscar conhecer as motivações e as dificuldades do seu cliente ideal. É muito mais fácil a gente vender, a gente entregar, a gente desenvolver um projeto quando a gente entende a necessidade do cliente, entende o que aquele cliente deseja, entende o modelo de projeto daquele cliente que a gente vai desenvolver. E esse é um ponto muito importante que muitos profissionais acabam deixando de lado. Vou até te contar uma história de algo que aconteceu comigo. Quando a gente define um cliente ideal e a gente entende as necessidades dele, a gente acaba atuando no mesmo nicho, a gente acaba atuando naquela necessidade daquele cliente específico. Por exemplo, atuo com construtoras de porte de residências de
médio padrão a edifícios, por exemplo. Eu tenho um domínio daquela instalação, eu sei como desenvolver aquela instalação que aquele cliente precisa, tanto para projeto hidro quanto para projeto elétrico. Porém, se me chega um cliente para fazer um projeto de prevenção contra incêndio de um hospital, por exemplo, que a gente sempre fica meio receoso de pegar ou não pegar o serviço, né? E a gente não é esse o nosso cliente ideal, não é esse exatamente o serviço que a gente presta com foco, e aí a gente acaba pegando esse serviço. A insegurança é extremamente grande e falo isso por experiência própria. Eu peguei um cliente que era de uma clínica, de um hospital de atendimento e internação para fazer o projeto de prevenção contra incêndio, porque era um cliente que já me trazia projetos de instalações para outros empreendimentos. E no momento que chegou para esse edifício, eu acabei pegando para não deixar, não abrir portas para um outro profissional, um outro terceiro profissional. E aí, quando eu peguei, você não tem ideia da insegurança que eu tive, apesar de ter mais de 7 anos trabalhando no mercado de projetos de instalações, mas para desenvolver os projetos de prevenção contra incêndio, eu não sabia como dimensionar. Eu não sabia aonde colocar as luminárias de emergência da melhor forma, as plaquinhas, os extintores. Eu não sabia como dimensionar um hidrante, um mangotinho, tive que rever muito cálculo lá da faculdade, muito cálculo da aplicação que eu fazia no escritório no início, e isso me paralisava. Às vezes eu ficava um dia inteiro em 2 etapas do projeto, que se eu tivesse o conhecimento, se fosse o serviço, se fosse a solução do meu cliente ideal, que é o cliente para projetos de instalações hidro ou elétricas, eu teria muita mais facilidade para desenvolver. E aí realmente dá medo de levar o projeto lá num bombeiro e ser reprovado, que aconteceu, foi reprovado 2 vezes o projeto, até que eu consegui marcar uma reunião com um dos bombeiros para ver o que estava acontecendo, e era um projeto extremamente complexo, várias horas de trabalho, várias demandas de trabalho. Então, quando eu não sei exatamente qual o tipo de cliente ideal, nem a motivação, nem as dificuldades dele, é muito mais difícil eu conseguir atender esse cliente com segurança. Porque quando eu conheço isso, eu consigo ter segurança para projetar e passar essa segurança para o meu cliente. Porque para você fechar um projeto e também para fidelizar o cliente, a gente precisa passar para ele essa segurança, que ele está no lugar certo, que o projeto dele vai ficar o melhor possível, que as soluções que eu vou adotar no projeto são as melhores possíveis lá para a obra dele. Então a gente precisa saber qual que é o cliente que a gente atende, principalmente o porte de empreendimento que a gente atende também, saber as motivações e as dificuldades desse cliente. Para quê? Para a gente conseguir atuar nisso aqui, atuar em resolver as dificuldades que ele tem, os problemas que ele enfrenta e atender ele da melhor forma, entregar um melhor modelo de projeto para ele, estando na nossa área de atuação. Se eu pego realmente muito serviço, eu nunca consigo entregar muitos serviços diferentes. Eu nunca consigo entregar excelência nesses projetos. Por isso que hoje os profissionais generalistas, eles estão meio que assim, ó, vivendo do marketing da esperança, dos clientes da esperança. Porque o cliente não busca mais um profissional generalista. Um profissional que faz projeto arquitetônico, estrutural, prevenção contra incêndio, faz laudo, faz reforma, executa a obra, faz orçamento, faz planejamento, faz instalação hidro, faz instalação elétrica. O cliente não quer mais isso. O cliente quer um profissional de excelência no serviço que ele está contratando. Por isso que hoje, até dentro da metodologia BIM, a gente trabalha com uma diversidade de profissionais. Porque cada um está atuando com excelência, ou deve estar atuando com excelência, na área que foi contratado, no projeto que foi contratado, na execução que foi contratado, para que a gente sim consiga resolver as dificuldades do cliente. E quando a gente está dentro do nosso espaço, dentro da nossa zona de atuação, a gente consegue se sentir mais seguro para atuar. Por mais que venha um projeto hidro, um projeto elétrico que tem uma instalação diferente, que tem algo que a gente ainda não fez, que tem um desafio ali no meio, a gente consegue contornar isso. A gente consegue ir atrás daquela dificuldade, ir atrás daquela instalação diferenciada, estudar sobre ela, ter conhecimento sobre ela, ver com quem já fez, com quem já teve experiência no assunto, mas a gente está ali, a gente está desenvolvendo o que a gente faz com o cliente que a gente faz, entendendo o que ele precisa e as dificuldades que ele tem.
Agora vamos ao quinto, último e não menos importante passo para você combater a sua insegurança, que é você aprender com profissionais que já alcançaram o que você quer alcançar, ou já chegaram aonde você quer chegar, já trilharam o caminho que você quer trilhar. Não adianta nada ficar quebrando a cabeça sozinho, se você pode aprender com a experiência, com os erros, com os acertos, com os métodos de projetos de outra pessoa, de outro profissional que já chegou lá. Você só vai estar desperdiçando o teu tempo. Alguém que já passou por tudo o que tu tá passando hoje. Então, nesse momento, você tem um mentor, você tem um método validado para seguir de projeto, desde a captação até a fidelização, porque é isso que um escritório de sucesso, um escritório sólido de projetos de instalações precisa. Não é método de lançar uma tomada, lançar uma tubulação. Faz parte também, mas a gente precisa de todas as etapas, de captação, de fechamento, de contratação, de apresentação, de fidelização, de dimensionamento, de montagem de pranchas, de modelagem, de fazer todas as etapas de um projeto para realmente ter sucesso na área. E eu posso te afirmar que com o meu método, com o método Pro, que eu vou entregar para você o mapa completo na semana que vem, todas essas etapas para executar, para parar de ficar parado e realmente entrar em ação. Executar um método validado por mim e por centenas de alunos Pro espalhados pelo Brasil, também na Argentina e lá em Portugal, para você desenvolver projetos de excelência, projetos de destaque e alcançar alto faturamento. Você percebe que não faz sentido hoje para você que quer combater insegurança, que quer ter clientes, que quer ganhar dinheiro com a sua profissão, ficar batendo cabeça sozinho para definir um método, para saber como projetar, saber como entregar, saber como captar clientes, saber como precificar projetos, tudo isso sozinho. Eu te falo isso até por experiência própria, com mais de 7 anos trabalhando com projetos de instalações, já errei muito, já precifiquei muito errado, já fiquei muito tempo sem ter clientes, buscando clientes e não sabendo como captar esses clientes, já fiquei muito empacada em dimensionamento, muito empacada em organizar prancha sem saber o que eu colocava em cada prancha, muito empacada sem saber como apresentar projeto. Já fui aquela projetista que nem apresentava projeto, só entregava as pranchas para o cliente e tchau cliente, tudo certo, nos vemos em breve e nunca mais. Já fui aquela projetista que não fidelizava cliente, que pagava para trabalhar. E hoje eu tenho um método completo de projeto, que é o que eu vou te entregar, desde a captação, desenvolvimento do projeto até a apresentação e fidelização. Cada uma das etapas exatamente como funciona aqui dentro do escritório. Eu vou abrir as portas do meu escritório para você. E não tem segredo não, não tem fórmula mágica não. Você precisa ter ações na direção correta. Você precisa sair de ficar parado e realmente entrar em ação, com um caminho, com uma direção para você ter resultados o quanto antes, ter resultados de forma acelerada e não desperdiçar tempo. Mas não sai desse vídeo sem fazer duas coisas. Primeiro, comentar aqui embaixo qual que é a tua maior insegurança para fazer projetos de instalações hidroelétricas hoje. E segundo, deixar seu like, dar um curtir aqui no vídeo se você gostou, se vai aplicar esses 5 passos como estratégia aí no teu negócio, aí para os teus projetos, para desenvolver projetos de instalações de excelência e ser destaque no novo mercado da construção civil. E eu vejo você no próximo episódio de aquecimento. Não esquece de ativar o sininho aqui para ser notificado assim que eu colocar o novo conteúdo aqui no YouTube.